Um bom dia ou uma boa tarde a todos que vão aí assistir esse vídeo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que você vai ouvir e eu espero que tenha assim algum proveito para a gente ter assim uma linha junto de raciocínio, para a gente pensar. Cada 4 anos que a gente passa por tempos de eleições, tempos de jogo de futebol, eu prestei atenção que existe muita inimizade entre amigos que perdem amigos, pessoas que defendem um objetivo do país, o histórico de festas ou das eleições. E eu percebendo isso, antes de votar esse ano, o que eu fiz? Eu fui orar a Deus. Porque aconteceu o que acontece de 4 em 4 anos. Eu estou com 46 anos de vida e sempre acontecem as mesmas coisas, as mesmas promessas, a mesma proposta. Aí a gente ouve aquelas discussões dentro do ônibus, na empresa que trabalha, cada um tem a sua opinião. Esse vai ser melhor, agora aquele vai ser melhor, o outro vai ser melhor. E querendo ou não, isso influencia na nossa mente se a gente não parar para fazer o que eu fiz. Eu fui fazer uma coisa que esse ano foi diferente de todos os anos. Eu confesso que eu passei por várias situações e muitos eventos que aconteceram na minha vida me fizeram fazer isso. Eu fui orar a Deus. Eu fui orar a Deus e eu fui conversar com Deus porque eu estou vendo dia após dia o declínio das famílias, a destruição dos lares, as pessoas que passam a ganhar cada vez menos, que passam a sofrer para pagar suas contas, os impostos que aumentam, combustível, tudo está aumentando e a situação está ficando caótica. Primeiro passo, isso é bíblico, vai acontecer, ninguém vai mudar isso aí. Mas vamos falar agora da gente acreditar que o homem vai mudar. Eu orando a Deus, Deus tocou fortemente no meu coração para me ler a Bíblia. Eu fui ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, quando o povo pediu um rei para Deus que governava o povo naquela época. Deus se entristeceu e deu um rei para o povo. Só que Deus mostrou que esse rei ia querer do povo. Detalhe, eu cheguei à conclusão que a gente paga por isso até hoje. O que o governo pega da gente que trabalha dia após dia, os impostos que o governo recolhe, como esses caras que entram no governo, porque eu não posso acreditar, não dá para acreditar hoje que o homem que quer ser presidente da república, quer ser governador, quer ser prefeito, vereador, deputado, eu não posso acreditar que ele quer entrar lá hoje, não tem como, para mudar o país. Infelizmente, os que querem realmente mudar, que querem fazer isso aí, eles são privados, eles são barrados, eles são mortos, eles são excluídos. Existem muitos que são sinceros, mas não conseguem ir adiante. Por quê? Aqueles que estão no poder não querem sair, os que querem entrar, querem mudar a sua vida, mudar o seu futuro, mudar a sua família. Por quê? Porque todo rei gosta de viver com luxo. Se eles quisessem realmente mudar o país, eles não estariam com certeza ganhando esses salários exuberantes, né? Vivendo em mansões, os escândalos que a gente vê que é raridade, qual deles não está enfiado em algum tipo de escândalo. Mas vamos lá, a gente está olhando para isso aí. Mas a nossa cultura hoje, infelizmente, a nossa distância de Deus, o tirar os olhos de Deus, que nem está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava não furte mais, trabalhe com as mãos, né, para ter o que dividir com o seu próximo. Deus deixou um manual para a gente na terra, a gente não lê. A gente acha que ler Bíblia é só para quem é cristão, quem é crente, quem vai na igreja. A Bíblia é um manual, é a palavra que vai julgar a humanidade. Ninguém vai escapar do que está escrito ali. Não tem como. A nossa cultura, a gente fala muito dos governantes, mas a nossa cultura é a cultura do jeitinho. Infelizmente, em todas as áreas, o que aconteceu comigo esses dias, eu deixei cair um fone de ouvido e deixei ali para ver o que ia acontecer. Um senhor de cabelo branco, que tinha mais de 60 anos, ele colocou o pé em cima do fone, ele abaixou devagarinho, fingiu que estava mexendo na barra da calça e pegou o fone e colocou no bolso. Eu fiquei pensando, como é que um cara desse agora pode se encostar em algum lugar e conversar com alguém e chamar um político de ladrão? Uma moça achou um celular e eu ouvi, isso é coisa que eu vi, eu não ouvi não, eu vi ela ligando para a mãe do celular dela e dizendo com toda alegria, como se tivesse achado um tesouro: mãe, eu acabei de achar um celular, eu já desliguei, tirei o chip.
Ou seja, um colega meu na cachoeirinha estava lá com uma perua, um guarda de trânsito veio, começou a olhar os pneus dele, deu uma blitz nele, quando viu que não achou nada, disse que o pneu estava careca. Ele falou, acabei de trocar o pneu, o guarda falou para ele, para mim tá careca. Ele falou, você quer dinheiro? O cara falou assim, bom, o seu pneu tá careca. Ele deu R$ 50 pro guarda e disse, eu podia te denunciar por causa disso. Ele me contando. O guarda falou para ele, denuncia a Dilma, denuncia o Lula que tá te roubando lá, você não fala nada, é a tua palavra contra a minha. Então, a nossa cultura é essa. Infelizmente, nós vivemos na cultura de dar um jeitinho. Quem é raridade alguém que não quer tirar proveito de qualquer situação. É raridade. Aí eu pergunto, como uma nação que tem esse tipo de cultura, de dar um jeito em tudo, de tirar proveito em tudo, como vai querer mudar político? Como a gente pode falar, a Bíblia fala, né? Tira primeiro o argueiro do teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. Como é que é? Como que a nação, como que a gente vai para as urnas depois discutir, brigar por uma situação que a gente age igual? E eu fui orar a Deus. Eu estava conversando com Deus. Você sabe o que a nação precisa? A nação brasileira precisa de conversão, de se prostrar diante de Deus. A nação brasileira precisa de se arrepender. A nação brasileira precisa de misericórdia, de pedir misericórdia para Deus. Isso não é uma questão de religião, é uma questão de princípio, é uma questão de caráter, é uma questão de verdade. Ninguém que entrar lá vai mudar. A fala das pessoas, a fala dos homens que hoje disputam o poder, a fala deles são boas. As promessas deles, muitas, você vê que muitos procuram defender princípios que são antibíblicos, coisas que destroem as famílias, coisas que tiram o princípio de Deus, que quer mudar a natureza de Deus e ninguém vai mudar. O que vai acontecer, gente, é o juízo de Deus vir para esse país. Esses homens estão fazendo as famílias sofrer, sim, mas nós, com as nossas atitudes, muitas vezes, de achar alguma coisa e não devolver, de querer tirar proveito de uma situação, de subornar as pessoas para que as nossas coisas andem mais rápidas. Eu tomei uma multa, com razão, a Bíblia diz que a lei é para ser cumprida, ninguém transgride, e eu tomei uma multa por passar o farol vermelho. Eu fiquei pensando, estava para estourar os pontos da minha carta. Eu fiquei pensando, eu podia passar esses pontos para alguém, mas depois numa análise, eu fiquei pensando, falei, quem errou fui eu, tenho que pagar pelo meu erro. Ah, mas a multa é cara, é tudo independente, eu não posso burlar. Eu tenho que cumprir a ordenação humana. É o meu caráter. Então é isso que a gente tem que rever. É esse tipo de análise que a gente tem que ter. A gente quer pessoas boas lá dentro, mas nós muitas vezes contribuímos para que essas pessoas errem. A gente critica os hospitais, eu criticava muito, até a minha esposa fazer uma cirurgia e eu passar 3 dias dentro de um hospital, ver o que passam os enfermeiros, ver o que passam os médicos, ver o que passam os atendentes. Toda ação tem uma reação, querendo ou não. É muito fácil a gente dizer que ele é pago para ficar ali. É muito fácil a gente dizer que paga o salário de qualquer pessoa. Eu pago o salário do policial, eu pago o salário do médico, eu pago o salário... Como assim pago o salário? Caráter não se compra. A gente esquece de respeitar as pessoas. A gente exige das pessoas o que a gente muitas vezes não dá. E isso eu estou me colocando. Isso eu estou falando para vocês, para você que está assistindo esse vídeo aqui, eu estou falando da minha vida também. Eu estou falando que eu preciso me enquadrar em muitas coisas como cidadão também. Mas, mais do que isso, se os nossos olhos, se a nação brasileira ou qualquer nação não se dobrar primeiramente a Deus, infelizmente, não vai ter mudança. Vai ser sempre a mudança do jeitinho. Não adianta depois a gente ficar mandando mensagem, ficar falando voto em A, B ou C. Eu pretendo nunca mais fazer isso. Eu pretendo orar a Deus, eu pretendo buscar a Deus, clamar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que no Salmo 127 que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. É inútil acordar cedo, dormir tarde e comer o pão de dores. É isso que nós fazemos. É muito fácil sentar e bolar críticas, é muito fácil buscar, ficar postando vídeos, é muito fácil achar defeito das pessoas. Mas e a gente? Aonde está a nossa posição? O que é que eu faço para melhorar a minha nação, o meu bairro? Eu me lembro que eu trabalhei uma certa feita com um deputado federal
apoiei ele, tudo. É uma pessoa que eu conheço a esposa, inclusive a esposa dele saiu para deputado federal esse ano também. É muito triste você ver como essas pessoas que tem realmente, você convive com elas ali, tem até ideias boas, mas a nação, nós mesmo, nós, eu digo nós, muitas vezes nós pecamos apoiando o jeitinho brasileiro, ou seja, qualquer jeitinho de qualquer nação. A corrupção sempre existiu, sempre vai existir. Porque todos esses erros existem porque o coração do homem, a mente do homem está longe de Deus. Para pensar bem. Se a nossa nação brasileira não se prostrar diante de Jesus, não adianta líderes cristãos, eu voto em fulano, voto em ciclano, voto em Deltrano. Não adianta. Primeiro passo, a gente só vai saber se a pessoa vai fazer quando ela estiver lá. É lá que a gente vai ver a mudança. Nós vemos governadores, cara que era prefeito, que eu vou cumprir o meu mandato. A minha mentira é, infelizmente, para tomar esse poder, para sentar nessa cadeira, ela é muito almejada, cadeiras presidenciáveis, de governantes, de prefeito, qualquer tipo de cargo público é almejado, mas não, vamos dizer assim, se eles ganhassem um salário mínimo, quem é que queria governar esse país? Se ele ganhasse um salário pequenininho, quem é que ia querer governar? Será que ia existir tanta briga pelo cargo público? Né? Vamos pensar bem. Eu vim aqui para deixar um conselho. Se a gente não se prostrar, se a nação não se prostrar diante de Deus, se as igrejas não parar de ficar enfiada na política, querer induzir os fiéis a eleger pessoas pensando que vai mudar e deixar de buscar Deus, porque a gente vê tanta discussão, né? O povo discute tanto, o povo fala fulano A ou B, mas é tão raro a gente dizer assim, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, vamos pedir o socorro de Deus. É tão difícil a gente ouvir isso. A política e religião não se discute. Na realidade, a gente tem um hábito de fugir da responsabilidade. É isso que a gente faz. É inevitável não falar de política. A gente depende dela aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, da democracia, a gente depende disso. É inevitável falar de religião. É inevitável a gente não falar do Criador da gente, do nosso Criador. É inevitável não falar de Jesus que morreu na cruz. Mas a gente prefere fugir muitas vezes da responsabilidade. Eu deixo aqui um conselho para você. Não discute, não bate boca. Se você crê, se você tem fé, se você confia em Deus, mude a sua concepção. Busca Deus. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Porque se Deus não guardar a casa, é em vão vigia a sentinela. Que Deus abençoe a tua vida. Pare para pensar. Vamos mudar. Se a nossa cultura não mudar, se a gente não querer dar um jeito em tudo, se a gente não usar honestidade, não tem como a gente falar alguma coisa desses camaradas que vão entrar lá. Porque eles são o espelho da nação brasileira. Deus abençoe. Em nome de Jesus.